Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada em conceitos importantes, sabe? Demografia, estrutura socioeconômica, esses temas que sempre caem no Enem e nos vestibulares. Temos aqui um material visual bem legal que vai servir como nosso guia. Ok? Então, qual que é a ideia? É tipo destrinchar esses dados, gráficos de pirâmide etária e tal, para ficar tudo bem claro, né? Para ajudar quem está na correria dos estudos. Vamos começar pela estrutura de idade. Aquela divisão básica: jovens, adultos, idosos, certo? E isso fica bem visual na pirâmide etária. Exato. E o interessante, assim, é como o formato da pirâmide já conta uma história, né? Se a base é larga, tipo um triângulo mesmo, isso indica alta natalidade, muita gente jovem. É bem comum em países com menor desenvolvimento econômico. Ah, entendi. Agora, se você vê uma estrutura mais tipo uma gota, sabe? Base mais estreita, meio mais gordinho, aí já mostra que a natalidade está caindo, a população adulta está crescendo. É a tal da transição demográfica. Países em desenvolvimento geralmente passam por isso. E quando o topo da pirâmide é que é mais largo? Bom, aí a gente está falando de população envelhecendo, maior expectativa de vida. É o retrato de muitos países desenvolvidos. Isso leva direto para uma questão super atual, que é o envelhecimento populacional. É um fenômeno quase global, né? Tirando talvez boa parte da África. E claro, isso mexe com tudo. Sistema de previdência, saúde pública. Falando em mexer com tudo, tem aquela razão de dependência, né? Que compara quem trabalha com quem não trabalha, jovens e idosos. Como fica isso? Justamente. É a proporção, né? Entre quem depende economicamente, os mais jovens e os mais velhos, e a população em idade ativa, que teoricamente sustenta. No Brasil, a tendência é essa razão aumentar por causa do envelhecimento. Ou seja, mais gente dependendo, proporcionalmente, de quem está trabalhando. Isso pressiona as contas, né? É, faz sentido. Muita pressão mesmo. Mudando um pouquinho de assunto. E a estrutura por sexo? Eu li que nascem um pouco mais homens, mas no total da população as mulheres são maioria. É isso mesmo? É isso aí. Os dados confirmam. No Brasil, a proporção fica em torno de 94 homens para cada 100 mulheres. E essa diferença, olha, ela aumenta com a idade, porque a expectativa de vida das mulheres é maior. Imagino que isso apareça no mercado de trabalho também, né? A gente vê que, apesar de serem maioria na população, ainda existem desafios para mulheres, tipo salários médios menores, menos mulheres em cargos de chefia. Sim, os dados refletem essa realidade. É importante notar isso. E para entender melhor essa dinâmica do trabalho, a gente usa uns conceitos-chave, sabe? Tem a PIA, que é a população em idade ativa, geralmente, pessoas com 14 anos ou mais. Certo? A pia. Dentro da PIA tem a PEA, população economicamente ativa. Essa é a galera que está trabalhando ou procurando emprego ativamente. É a força de trabalho, digamos assim. E tem a PI, população economicamente inativa. Aí entram estudantes que não trabalham, aposentados, pessoas que cuidam do lar, enfim, quem não está no mercado de trabalho formal ou procurando. Entendi. A peia que movimenta a economia diretamente, então. Basicamente, sim. E como essa peia se distribui? Pelos setores da economia, né? Primário, secundário. Isso. A gente divide classicamente em setor primário, que é o campo, né? Agricultura, extrativismo. O secundário, que é a indústria e a transformação. E o terciário, que são os serviços, comércio, educação, saúde. Hoje em dia, é o maior setor na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. E, mais recentemente, a gente até fala em quaternário, ligado à tecnologia, informação, pesquisa, e até quinário, para ONGs, atividades sem fins lucrativos. Nossa, quanta coisa para analisar a estrutura de um país. Ok, entendemos a população por idade, sexo, trabalho. Mas e para medir o desenvolvimento, a qualidade de vida e a desigualdade? Aí entram aqueles índices famosos, né? O IDH. Exatamente. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos principais. Ele vai de 0 a 1 e ele combina três dimensões importantes: a renda, que é medida pela renda nacional bruta per capita, a educação, olhando os anos de estudo, e a saúde, pela expectativa de vida ao nascer. Quanto mais perto de um, melhor o nível de desenvolvimento humano. E para desigualdade de renda especificamente, tem o coeficiente de Gini. Perfeito. O Gini também vai de 0 a 1.
Zero seria tipo igualdade total de renda, todo mundo ganhando a mesma coisa, o que é teórico, claro. E 1 seria a desigualdade máxima, uma pessoa só com toda a renda. Quanto mais perto de 1 o Gini de um país está, maior é a concentração de renda. E o Brasil, infelizmente, tem o Gini historicamente alto. A gente ouve muito falar disso. E tem aquele dado chocante sobre o 1% mais rico, né? Como isso se conecta com o Gini? Totalmente conectado. Aquele dado do RDH 2021, por exemplo, que mostrava 1% mais rico no Brasil com quase 26% da renda total. Isso é a visualização da concentração que o Gini mede numericamente. Graficamente tem a curva de Lawrence que ilustra isso. Quanto mais a curva se afasta da linha de igualdade perfeita, maior a desigualdade. A própria divisão da sociedade em classes de renda, A, B, C, D e E, também é um reflexo dessa estrutura desigual. Então, para quem está estudando, juntar tudo isso, olhar a pirâmide etária, entender quem está trabalhando e onde, e cruzar com os dados de IDH e Gini, dá uma foto bem completa da realidade social e econômica, né? Essencial para as provas. Sem dúvida. São ferramentas de análise crítica da realidade. Importantíssimo. Bom, então, resumindo o que a gente viu hoje. Exploramos a estrutura da população, por idade e sexo, como ela se organiza no trabalho pelos setores e os indicadores-chave para medir desenvolvimento e desigualdade, como o IDH e o Gini. Conceitos que, olha, aparecem bastante. E fica talvez uma reflexão para o pessoal, né? Pensando nesses setores de atividade, especialmente o quaternário, como é que a automação crescente, a inteligência artificial, podem redesenhar essa estrutura de trabalho toda que a gente discutiu? Será que isso vai, aprofundar ainda mais a desigualdade que o Gini mostra? Ou pode criar novas oportunidades? É algo para a gente ficar de olho, com certeza. Ótima provocação para a gente pensar. Bom, por hoje acho que cobrimos bastante coisa. Até a próxima análise.